Oi, gente, e aí, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui, como a gente tá falando sempre sobre família, falei aqui sobre esposo, né? A esposa, falei sobre nora e sogra, é isso? E hoje vou falar um pouquinho aqui que eu também já falei sobre crianças na igreja, certo? Vamos falar um pouco sobre crianças na igreja. Pode ser a católica, pode ser testemunho de Jeová, pode ser, eu tô falando de crianças na igreja, né? E também tem criança, da maneira assim, de criar filho e tal, mas eu quero me referir mais a crianças na igreja, amados. Por quê que eu vou falar isso? Porque, sinceramente, é como eu sempre falo aqui, hoje em dia, você chega numa congregação, dá até vergonha. Não é isso? Os crentes estão literalmente envergonhando o evangelho de Deus. Não vou dizer nem escarnecendo, porque Deus é santo, ele não se deixa o quê? Escarnecer. Não é isso? Mas vou dizer para você aqui. Quando nós observamos, eu vou falar porque eu sei que tem muitas irmãs, muitas pessoas que têm crianças pequenas e às vezes pode até fugir um pouco do caso de igreja, né? Vamos trazer assim para uma educação, porque muitas pessoas também pensam que a igreja é o lugar onde você tem aquela tiazinha, né? Que eu não sei onde me arrumar esse negócio de tio e tia, porque na minha época era professor, professora, irmão, agora é tio. Ah, a tia da lá do colégio, a tia da merenda, a tia... Eu nunca vi isso, não. Para mim era professor e professora. Então, assim, os pais, quando a Bíblia fala, ensina o menino o caminho que se deve andar. Muitos pais pensam que é pegar a criança, colocar a Bíblia, né? Aí compra aquela Bíblia ilustrada, né? Porque os meus filhos tinham, né? Aí compra aquela Bíblia ilustrada, bota aqui e leva a criança para a igreja, para ver ali a Arquinha de Noé, essas coisas, né? E muitas vezes deixa a desejar o outro lado. Quantas vezes eu ia para a igreja, lá em Salvador mesmo, ia para a igreja, porque aqui quase não tem criança. E muitas vezes você está sentado, né, do lado do pessoal, que eu sempre ficava mais ali do lado dos novos decididos, com o pessoal do grupo e tal. E muitas vezes você vê mais filhos de pessoas que já são dentro da igreja, que já tem tempo. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Muitas vezes o novo convertido, a nova convertida, quando ela chega na igreja com aquele filhinho dela, ela chega toda cabreira, né? Chega assim toda mocotozinho. Ela chega toda sem graça, né? Chega assim, aí a criança já fica ali no colinho. Mas quando você olha para a nave da igreja, você vê que o filho, a maioria dos filhos dos crentes estão correndo a igreja toda, é no bebedouro, é comendo pipoca, é comendo bolacha, e aquela correria dentro da igreja. Aí muitas vezes vem aquele pessoal de fora, que é onde que é pra gente dar o testemunho, e a gente fica observando. E a gente fica observando como eu observava, eu dizia, misericórdia, aquele pastor ali, o filho dele faz vergonha. E aí, os pais em casa não conversam com seus filhos. Arruma a criança para ir para a igreja e acabou. Sem contar quando não leva aqueles carros desse tamanho, as bonecas desse tamanho, os sacos de pipoca desse tamanho, o pastor tá lá pregando, a irmã tá pregando, alguém tá dirigindo o culto, e aí aquele saco de pipoca abre. Umas crianças sem educação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Não fica com esse negócio de quando você vê uma criança rebelde, ficar esse menino é uma bênção. Não é uma bênção, não. Não é bênção, não. Tem que repreender aquele espírito que tá ali perturbando o culto. Você não vai xingar a criança, nada disso. Mas eu já vi crianças tocando terror e muitas... Ô, menina, seu filho é uma bênção. Não é bênção, precisa se transformar em bênção. Precisa se transformar numa bênção, porque não é uma bênção. Porque as pessoas acham que vão levar a criança
É aquilo ali, é igual como eu falei, reagi uma live aqui uma vez da trombeta. Tem pessoas que pensam, ai, porque quando Jesus arrebatar a igreja, a mulher grávida, os meninos vai sumir da barriga. E a promessa é para a igreja, que a gente já sabe, né? Quem sabe aí sobre a perseguição que vai ter. Não é isso? Então ficam assim, aí ficam se criando, colocando essas crianças, umas crianças sem educação, umas crianças sem um estilo, sem uma doutrina dentro do seu lar, para ficar fazendo vergonha na casa do Senhor. Você vê que a Igreja Universal, e tem essas igrejas aí, tem as escolinhas, justamente para não atrapalhar o culto, né? Porque você já sabe, não pode atrapalhar o culto. E de fato não pode mesmo. Mas acontece que as igrejas pentecostais e neopentecostais, elas são diferentes. Elas são diferentes. As mães chegam muitas vezes, as crianças sentam ali, ou então vai para o grupo da criança, e as crianças sentam no colo das meninas que tá no grupo, e aquela correria, e mastiga chiclete, levanta, vai para o banheiro, bebe água, isso e aquilo. Não é assim, queridos. A criança, aí diz assim, é porque é de pequeno que se faz grande. Quando Jesus pegou aquele menino que disse, aquele que não fizesse como essa criança, não está falando ali em si, literalmente, porque a pessoa vai ficar pequeno de novo, não. Está falando da humildade. Entendeu? Uma criança de 3 anos, de 3, 2 anos, mesmo na igreja, ela já tem que ser controlada pelos pais. Ela já tem que ser orientada pelos pais. É por isso que quando tinha muitas vezes festividade, gente, aquela agonia toda de festa e tal, eu via Kevin com 3, 4 anos de idade, às vezes eu nem levava ele. Se não tivesse a menina que ficava lá às vezes com ele para ir para o culto, que ele estava dormindo, eu não levava, eu ficava em casa. Por quê? Porque ficava agitado, a criança fica agitada, fica nervosa com muita zoada. Às vezes não tinha as irmãzinhas lá para poder, que a Assembleia de Deus tem mais na escola bíblica, mas à noite quase que não tem aquelas escolinhas para poder ficar com as crianças. E fica essas crianças assim, porque o pai e a mãe arrumam para ir para a igreja, chega lá, botam no grupo da criança, muitas vezes está lá, aleluia, glória a Deus, fecha o olho, não sabe o que as crianças estão fazendo, não ensina as crianças. Eu não sei por que é que o crente... Não deveria existir crente com problema de rim. Porque eu nunca vi beber tanta água dentro da igreja. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Meus filhos eu levava para a igreja, quer beber água? Bebe logo sua água. Viu? Quer ir no banheiro? Vá logo, porque são 2 horas de culto. Ninguém vai morrer se não beber um copo de água durante 2 horas, não. Mas é um tal de beber água, amados. E as crianças passavam e bebendo água, e daqui a pouco pega o copo descartável e fica assim, quando não lasca na boca, né? O pregador tá lá e tá lascando aquele copo descartável, aquela zoada. Quando não fica implicando para poder a mãe ir para o lado de fora, que a criança fica chorando, muitas vezes o pai sai do altar ali para poder carregar aquela criança, para ficar lá fora carregada com a criança birrenta. Porque o pai e a mãe não doutrinam em casa seus filhos. Não explica. Eu dizia aos meus filhos, olha, você vai beber água, bebe logo sua água, vá no banheiro, porque quando você sentar lá, você só vai levantar na hora de vir para casa, a não ser uma eventualidade. Porque você percebe que não é sede, é mania. É mania de ter que estar com aquele copo de água do lado. A igreja aqui, ó, congrega aqui, ó. A coisa mais difícil é eu levantar para pegar água para beber. A não ser se for uma pregação, uma coisa, né, que a pessoa bota ali, como o pastor tá pregando, os irmãos tá pregando, que às vezes a garganta, a quem tá dirigindo o culto, não. Mas é um beber de água terrível. Terrível. Isso tudo tira a visão da palavra. Às vezes o pastor está pregando, a pessoa está ministrando a palavra e está lá o povo passando, aí pega, dá um copo de água a um. Ô fulano, você pega um copo de água para mim e dá um copo de água para uma. Aí é exatamente por isso que muitas vezes o Espírito Santo não trabalha mais no meio de muita gente, por causa disso. E ainda mais quando é criança que faz isso e os pais deixam. Eu dizia aos meus meninos, vai tomar café? Quer tomar café agora? Não, mãe, não
não vai levar merenda. Igreja é lugar de você estar ouvindo, é lugar para você aprender coisas espirituais, a vida espiritual. Não é material, material é em casa, onde você vai se alimentar e tal e tal. E na igreja você vai alimentar o seu espírito, em casa também. E muitas vezes as crianças fazem isso, e não é só criança, vou colocar assim, muitas vezes você está conversando, criança. Quantas vezes eu já vi criança, filha de crente, dar tapa na cara da mãe dentro de templo? Quantas vezes eu já vi criança, o pai e a mãe conversando com o irmão, com a irmã, e a criança se mete no meio, fica puxando a saia da mãe. Mãe, não pede uma licença para poder falar, né? É o que, meu filho? Isso tudo você conversa, queridos, em casa. Mesmo a criança com 2, 3 anos, eu sei que a criança é mais agitada. Você não vai pegar uma criança de 3 anos, controlar no banco 2 horas de culto. Mas o seu filho, a Bíblia diz, né? A Bíblia não. A Bíblia fala, ensina o menino de caminho que se deve andar. Mas a escola dos filhos é a casa dos pais. Se na minha casa meus filhos vê desordem, palavrão, xingamentos, na casa dele ele vai fazer a mesma coisa e vai fazer na casa de Deus. Por quê? Porque eu, como uma mulher de Deus, eu não dei exemplo aos meus filhos. Então eles vão achar que aquilo ali é tudo natural. Vão achar que é natural. Vão achar que aquilo ali, eu tenho neto, tenho 2 netos. Eu sempre estou falando, né? Não meto na criação dos meus netos, mas eu sempre estou falando. Orientar os filhos a cumprimentar as pessoas, a não ignorar. Tem pessoas, amado, tem crianças que quando você está falando com alguém, olha para você e ainda faz assim, ó. Ainda atravessa, gente. Os mais velhos ainda faz cara feia. É o quê? Minha mãe não tá aqui, não. É assim. Criança pequena, mas muitas vezes a criança é culpada, ela não é culpada. Se você é cristão, você é cristã, e seu filho, sua filha, tá vendo o seu proceder, xingando as pessoas, né? Tá vendo o seu proceder, tratando mal as pessoas, não dando testemunho. Eu não tô falando testemunho de porque é cristão, tô falando um testemunho de vida. Se um casal tem filhos e ele só vê briga dentro de casa, desavença, palavrões, o que é que essa criança vai aprender? Ela vai aprender o que quando ela crescer? Ela vai aprender a ser uma pessoa de bem? Ela vai aprender a ser uma pessoa, hein, que foi ensinada o caminho que se deve andar? Não. Ela vai aprender as mesmas coisas que ela observou dentro de casa. Dentro do meu lar, dentro da minha casa, eu selecionava as pessoas que iam na minha casa, porque pessoas de mais índoles, de mau exemplo, eu nunca gostei dentro da minha casa, porque eu sempre respeitei o espaço dos meus filhos, eu sempre respeitei os meus filhos. Porque se eu tenho contato com pessoas de má fé, de má índole, levo para dentro da minha casa para influenciar os meus filhos? Não. Não. Então eu tenho que fazer com que ele entenda, tanto que o certo é como eu sempre falei aqui, o casal quer ter uma discussão, quer falar, discussão não é briga, eu tô dizendo assim, discutir sobre um assunto e tal, espera a criança dormir, ou então sai, resolve, vai em outro lugar para resolver as diferenças, o que é que tá acontecendo, mas nunca na frente dos filhos. Nunca reclame com seu filho na frente, com seu marido ou com sua esposa na frente dos filhos. Quando seu filho for para falar alguma coisa com você, muitas vezes o filho, né? Aí fala assim, mãe, aí fala com a mãe, eu posso ir para tal lugar? Ah, não sei não, fale com seu pai. Quer dizer, você fala assim, ah, não sei não, fale com seu pai. Pronto, você já perdeu sua autoridade ali, meu bem. Sabe por quê? Porque qualquer coisa que você quiser, quando você quiser exortar ela e conversar, sabe o que ela vai dizer? Eu vou falar com meu pai. Sabe o que ele vai dizer? Eu vou falar com meu pai. Né? Você tem que dizer uma palavra, você não vai não. Ah, eu vou falar com meu pai, eu tô dizendo que você não vai. E isso aí já tem que ser um diálogo entre você e seu esposo ou sua esposa.
Para quê? Para que quando você der uma ordem, também ser aquilo que está valendo. Não, sua mãe já não disse que você não vai? Seu pai já não disse que você não vai? E por que você está vindo me perguntar? Não vai, não. Aí depois, qualquer coisa, se você vê que não era uma coisa que não tinha nada demais, a pessoa aí, você mesmo... Eita, que esse óculos tá embaçando. Você mesmo pode chegar para ele e dizer: ô fulano, por que não podia ir? Não tinha nada demais, não. Era uma besteira, aí eu também não ia autorizar, entendeu? E isso acontece muito na igreja, é dentro de igreja. Adolescente quer sair com as colegas, quer sair com o grupo da igreja, você já sabe que aquilo ali é um meio perigoso. Aí ela pega e fala: ô mãe, eu posso ir com as... Não sei não, fale com seu pai. Aí o pai pega e deixa. Aí o dia que o pai não deixar, ela corre para a mãe. Aí a mãe pega e deixa. Aí fica esse negócio desajustado dentro da família. Fica essa questão desajustada. Por quê? Porque não tem uma doutrina. Eu assisti uma vez num programa, acho que foi Super Nani, não, era um programa que passava na Record. E muita gente censurou uma mãe, que ela sabe quantos filhos ela tinha? 6. Ela tinha 6 filhos, deve ter até hoje, né? Sabe como era que era ela, a casa dela, o pessoal dizia não, porque era muito rígida. Mas eu não achava, porque eu, pelo menos, porque eu quase fui criada assim. Eu não achava rígida, porque ela tinha um horário para comer. As crianças brincavam, se distraíam e tudo, mas tinha uma doutrina. Sabe qual era a doutrina? Todo mundo, quando acordava, acho que o mais velho era 17 anos e vinha descendo. Todo mundo, quando acordava de manhã para ir para a escola, todos eram de manhã, todos forravam sua cama, todos iam para o banheiro, tomava banho, descia, ela já tinha botado a mesa lá, aquele mesão com café de todo mundo. As mochilas ficavam embaixo de uma varanda, uma escada, tudo em fila assim, ó. Era tudo organizado. Eu acho que era troca de família, alguma coisa assim. E tudo organizado, as crianças ali. Comia, né? Merendava, fazia as coisas assim, tudo. Comia, às vezes, uma vez ou outra gulosema e tal e tal. Então, foi difícil ela se adaptar na outra casa, que os filhos eram tudo desregrados. Comia no computador, tinha filhos que comia dentro do banheiro, largava o prato em cima da pia. Quer dizer, isso aí, muitos acham que é os filhos ter liberdade. Isso não é liberdade. Isso é libertinagem. Eu já sou contra aquela rigidez excessiva, mas é libertinagem. Então hoje a gente vê muito isso também, por isso que eu falo nem tão pouco, nem muito, nem tão pouco. Não é isso? Então tudo tem que ter um limite. Tudo tem que ter um limite. Então se você tem seu filho, sua filha é pequeno e tal, você leva para a igreja, mas você não conversa, você não ensina, você não tem aquela doutrina de como aquela criança tem que seguir, vai lhe dar dor de cabeça, meu bem. Vai lhe dar dor de cabeça, você vai passar vergonha quando você for sair, que você for num almoço, que você for em um evento. Você vai ficar com vergonha, porque você vai estar conversando com alguém, a criança vai se meter, vai dizer que não é isso não. Não é isso não, mas não foi assim não. Sem contar quando faz a pessoa passar vergonha, né? Porque às vezes a irmã, irmã, me presta essa blusa aí para ir para a igreja. Essa blusa é de minha mãe. Minha tia toma emprestado, né? Por quê? Porque são crianças que não têm doutrina. Não ensinam as crianças como deve ser. Crianças, quando você vai cumprimentar, vira a cara, né? Ô fulano, eu mesmo conheço uma família assim, que você vai cumprimentar a filha, misericórdia, a menina só falta engolir você com a cara terrível. E os pais acham engraçado, ela tá com sono, ela tá cansada. Mas não ensina, não faça isso que é feio, minha filha. As pessoas suspendem a mão para te pegar na sua mão. E você bota uma cara terrível, isso é feio. Eu não sei porque você é assim, eu não te criei assim, mas a maioria é, né? Aí quando tá com 12 anos quer consertar, não. A gente entende, amados, o lado da criança, que às vezes não quer mesmo, porque já tem as crianças que têm problemas, a gente tira a conta, né?
Tem as crianças que têm autismo. O autista, ele tem o mundo dele. Você não pode também querer que um autista... vem aqui, me dê um beijo, vem a minha... Não, é o mundo dele, é aquilo ali. Entendeu? É o jeito dele, é o mundo, você tem que entender. Mas muitas crianças não é autismo, é malcriação mesmo. É malcriação. Eu estava no mercado para encerrar um dia, e aí tinha uma moça com a filha, com um carro cheio um carrinho cheio de merenda, os negócios. A menina abriu o Danone. Ela abriu o Danone e derramou. Ela derramou de propósito o Danone. Aí a mãe viu a moça do mercado e falou, você pode... Que a menina tava com um negócio assim para limpar, né? Aí você pode limpar aqui. Aí a moça foi, aí pegou, né, para não ter problema, né, porque tava fazendo serviço. Aí uma moça que tava do lado disse, pois se fosse minha filha, quem ia limpar era ela. Aí eu olhei assim, ela disse assim, pois então bote ela para limpar. E ela disse, é por isso que as crianças estão assim. Porque se fosse minha filha por um acidente, tudo bem, mas se fosse eu, um filho meu, eu não ia chamar a moça para poder limpar, não. Eu era mais de pegar, fulana, me dê essa vassoura aí, essa coisa aí. Segure aqui. Limpe aí. Eu faria. Entendeu? Ela derramou de propósito assim, ó, o iogurte todo no chão, com birra da mãe. Ainda deu 2 tapas no biscoito que tava na prateleira e derramou, e tirou. Filho de crente. Filho de crente. Mas muitas vezes tá lá no microfone da igreja, pregando, querendo consertar os outros, né? Pagando de santo, de santa, cheio de amor para dar, e muitas vezes deixando isso acontecer dentro de casa. Por que filho de crente? Porque eu sei que era crente a mulher. Entendeu, queridos? Então controle, viu? Não dê muito, não prenda muito, mas também não solte muito a guarda. Tudo é na medida. A palavra de Deus diz que tudo é com ordem, com decência. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Significa o quê? Você pode, em muitas áreas, muitas coisas, mas não se deixe dominar. E tem coisas que não convêm. E tem coisas que não edificam. Entendeu? Aí eu falei negócio de igreja, já mudei para outras coisas, mas é assim mesmo. Eu abri na porta da palavra, eu vou falando. Então, se você tem uma criança assim, meu filho é tão rebelde, senta com ele, minha querida, conversa. Senta com esse filho aí. Você já procurou saber se também você não magoou com palavras muitas vezes? Você já procurou saber se você também não já fez coisas aí que entristeceu a criança ou adolescente? Porque a palavra de Deus diz, filho, né? O filho tem que ser obediente ao pai e à mãe. Mas a Bíblia também, a mesma palavra diz que o pai não deve provocar ira nos seus filhos. Não é para provocar ira. A palavra do Senhor, ela corta dos 2 lados. Mulher, seja submissa aos vossos maridos, pronto. O homem fica de boa. Né? Não. Homem, maridos, amai as vossas esposas. Amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pronto, é os 2 lados. Pai e mãe também, né? Filho honra o pai e a mãe, e o pai não provoca ira nos filhos. Porque eu vou dizer, tem pais que eu vou dizer, viu? Só a misericórdia de Deus. Amém, queridos? Então, eu vou ficar por aqui. Que Deus te abençoe e te guarde. E até o próximo vídeo, com mais algum assunto aí, que se você quiser que fale aí sobre alguma coisa sobre família, deixa aqui nos comentários. Amém? E que Deus abençoe. Tchau. Gostou? Se inscreva no canal, ative o sino para receber todas as notificações e compartilhe.